Hoje eu irei apresentar o trabalho desenvolvido durante o semestre da matéria de biotecnologia. O nosso tema é a degradação de dejetos suínos empregando a bactéria Bacillus subtilis. E nosso grupo é composto por Ana Júlia Saf, Bruna Pantojo e Maria Eduarda Carboni. Bom, os dejetos suínos, assim como qualquer outro, eles agravam os problemas ambientais, como nós já conhecemos. Dentre estes problemas, nós temos a salinização, a contaminação de aquíferos, a impermeabilização do solo, o desequilíbrio dos nutrientes do solo e entre outros muitos problemas relacionados ao meio ambiente. Com isso, a bactéria Bacillus subtilis, encontrada nas raízes das plantas, ela pode ser utilizada para degradar estes efluentes pelo processo de bioaumentação, acelerando o seu processo de decomposição. E assim, neste experimento foi realizado um estudo relacionando o processo de bioaumentação de uma bactéria específica, no caso a Bacillus subtilis, no processo de decomposição do efluente da sinocultura. Além disso, também foi analisado o teor de umidade, antes e final, pH e liberação de CO2 na atmosfera. A suíno brasileira é uma das cadeias produtivas do agro, negócio que cresceu nos últimos 14 anos e com isso a sua expansão nas pequenas e também nas médias propriedades acarretaram um excesso da produção de dejetos. E isso foi um ponto negativo, porque esses dejetos, quando mal manejados, eles causam danos ao meio ambiente e também para a saúde humana. Segundo o Serviço de Extensão Rural, cerca de 85% das fontes de água do meio rural das regiões produtoras, elas estão contaminadas por coliformes fecais. Também foi realizado um estudo onde mostrou que apenas 10 a 15% dos suinocultores eles possuem sistemas para o tratamento para estar aproveitando esses dejetos. No nosso trabalho também utilizamos a ideia da decomposição da matéria orgânica e ela pode ocorrer em dois processos, tanto no processo aeróbio e também anaeróbio. E isso vai depender, sim, da disponibilidade do oxigênio livre que vai estar predominando ali no micro-organismo. Sendo assim, os agentes mais destacados são fungos e também as bactérias. Falando um pouco sobre o Bacillus subtilis, que foi a bactéria que utilizamos no nosso trabalho, ela é uma bactéria no habitat natural, e seu habitat natural é o solo, e ela teve uma ótima eficácia no nosso projeto. O esterco líquido dos suínos não só contém matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, sódio, magnésio, ferro, manganês, zinco, cobre e vários outros elementos incluídos na dieta dos animais e no solo, mas também eles causam a chamada poluição olfativa, que é aquela associada ao problema de odor desagradável dos dejetos. Isso ele se deve porque a evaporação de determinados compostos que causam efeitos prejudiciais ao bem-estar humano e animal, no caso da saúde ocupacional, e com isso nós temos os compostos mais comuns: a amônia, o NH4, o metano, os ácidos graxos voláteis, o sulfeto de hidrogênio, o óxido nitroso, o dióxido de carbono e muitos outros compostos formados por substâncias presentes na alimentação dos animais e no solo. E eles podem ocasionar a formação de chuva ácida, além de contribuir para o aquecimento global. Com isso, causam problemas nas vias respiratórias. Uma curiosidade é que a aplicação de bactérias em dejetos suínos proporciona uma diminuição relevante na contagem de substâncias patógenas dos resíduos. Então, o aumento do tempo de retenção hidráulica diminui a carga microbiana no biofertilizante produzido.
E a suspensão de micro-organismos em concentração adequada a ser usada na bioalimentação é denominada inóculo. E esses inóculos comuns neste tipo de processo são culturas mistas, culturas puras e micro-organismos geneticamente modificados. E os métodos de introdução do inóculo são são por injeção de líquido, imobilização seguida de injeção e encapsulamento seguido de injeção. E após a adição do inóculo, é necessário o acompanhamento do processo para garantir a funcionalidade dos micro-organismos. E concluindo, a suinocultura ela é a criação de porcos domésticos e um ramo da pecuária rica, forte no mercado em produção de carne e gordura, capaz de converter diversos resíduos alimentares em carne e historicamente alimentada com resíduos orgânicos. Independente da forma como foi criado, todo porco produz resíduos que afetam e poluem o meio ambiente. Com isso, a Lei nº 6.938, de 81, prevê uma política nacional do meio ambiente para proteger e melhorar a qualidade ambiental e punir os atos lesivos ao meio ambiente. A quantidade e a capacidade poluente do esterco coloca a suinocultura nesse molde, tornando ambientalmente insustentável. Algumas técnicas de processo de gestão de resíduos minimizam os impactos ambientais. Com isso, o manejo inadequado pode aumentar os danos ao meio ambiente. Como uma forma de prevenir isso, técnicos agrícolas devem ser desenvolvidos e soluções adequadas devem ser encontradas para o manejo economicamente e operacionalmente compatível do esterco suíno. A proliferação de insetos e bactérias resistentes se deve ao manejo inadequado dos resíduos fezes, urina, água, resíduos, fezes de urina, águas residuais de fontes, águas sanitárias, resíduos de rações, cabelos, poeiras e outros resíduos da criação podem influenciar caso você esteja o manuseando de forma inadequada. E algumas medidas para o uso do estrume obtido a partir do processamento. O sistema de produção e a gestão dos resíduos podem ser divididos em modelos intensivo e extensivo. No modelo intensivo, os porcos são criados em confinamentos confinados em currais ou gaiolas e áreas relativamente pequenas. Depende do tamanho da operação. Já no sistema extensivo, os suínos ficam soltos no campo e usam a tecnologia pouco desenvolvida, criando o ciclo de vida juntos. Eles se dividem em 3 tipos, que é a criação no ar livre, ou seja, os animais eles ficam em piquetes. Há também a criação tradicional, são piquetes para machos e cobertura para fêmeas. Criação em confinamento, onde os animais eles estão em um piso e cobertura, dividindo-os em fase por ciclo de vida. Com isso, os modelos de produção eles podem ser divididos em o ciclo completo, que abrange todas as fases da vida do suíno, desde o crescimento até o abate na mesma granja. A produção de leitões, onde somente a fase reprodutiva, ou seja, inseminação, gestação, parição e criação dos animais até o desmame ou saída da creche. A terceira é a produção de produtos acabados, onde somente há a fase de acabamento, recepção após a creche até o abate. E por último, são de reprodutores, onde nós temos machos e fêmeas reprodutores, javalis e porca. Dentre os principais impactos ambientais gerados pela suinocultura se encontram a emissão de gases nocivos à atmosfera, o risco à biodiversidade, a disposição inadequada dos dejetos no solo e a contaminação de ambientes aquáticos, tanto por emissão direta dos efluentes da produção de animais em corpos hídricos, como pela contaminação indireta. Entre as principais áreas afetadas pela suinocultura, nós podemos destacar as seguintes. Primeiro, nós temos o solo.
onde as sucessivas aplicações dos dejetos no solo podem ocasionar desequilíbrios químicos, físicos e biológicos, devido à composição química e diversificada da água residuária da suinocultura. Seu grau de gravidade varia de acordo com a composição do resíduo, a quantidade aplicada, a capacidade de extração das plantas, o tipo de solo e o tempo de utilização dos dejetos. O segundo é a água, onde os despejos dos dejetos nos recursos hídricos é um processo comum nas regiões produtoras de suínos, o que resulta em rápido aumento populacional das bactérias e na extração do oxigênio, fazendo com que as outras espécies que vivam naquele meio não sobrevivam. Por exemplo, nós temos os peixes. E por último, uma das áreas afetadas é a atmosfera, onde os gases, vapores e poeiras gerados pela suinocultura comprometem o conforto e a saúde dos homens e animais, corroem equipamentos e edificações, mas os elevados níveis de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, sais e bactérias contidos nos dejetos constituem risco ao meio ambiente e à saúde populacional. Os contaminantes do ar mais comuns nos dejetos são a amônia e o metano, que são grandes causadores do efeito estufa. Neste estudo foi coletado cerca de 1 kg de dejeto suíno. As espécies de bactérias do gênero Bacillus subtilis utilizadas foram obtidas por meio de cultura bacteriana do Laboratório de Microbiologia do IFSP, Instituto Federal de São Paulo, Campus Capivari. A verificação do potencial biotecnológico do gênero Bacillus na degradação do resíduo foi realizada baseada na técnica desenvolvida por Cladeira Oliveira em 2004. Tendo as amostras pesadas, todas elas foram levadas para autoclave a 120 graus por cerca de 15 minutos. Depois de autoclavado, para a realização dos testes com o resíduo de fezes suínas, foram pesadas uma amostra de bactéria. A bactéria utilizada foi o Bacillus subtilis. Para a obtenção do meio de cultura, foram pesados cerca de 5 kg de resíduos previamente seco e transferidos para uma Erlenmeyer de 250 ml e misturados com 100 ml de água destilada, sendo o próprio resíduo o meio de cultura da bactéria. Foram inoculados 100 microlitros de uma solução salina, contendo aproximadamente 10 unidades de formação de colônia por ml da bactéria no respectivo Erlenmeyer do meio de cultura. O experimento foi realizado em triplicata. Depois de inoculadas as bactérias, as amostras foram incubadas em uma estufa a 37 graus por 72 horas. Em um intervalo de a cada 24 horas, as amostras eram agitadas para aumentar o potencial de degradação. Ao final do período da incubação, as amostras foram filtradas em papel filtro, previamente secos e tarados, e colocados em estufa a secagem a 50 graus por 24 horas. No término desse tempo, as amostras foram pesadas para o cálculo de rendimento da degradação. A avaliação do rendimento da degradação das amostras foi realizada a partir da diferença de massa inicial do resíduo em relação à massa final do resíduo. A partir da diferença de massa entre as amostras foi calculada a porcentagem de rendimento que em cada bactéria tem para degradar o resíduo da pele. Os resultados da degradação dos resíduos industriais por ação de enzimas bacterianas estão descritos abaixo. Após o processo, foi possível calcular o rendimento da degradação utilizando uma fórmula que foi mostrada na metodologia, e com isso os resultados dos cálculos mostrados na coluna LOI, como está escrito ali na tabela, que é mais conhecido como perda de ignição, mostra que não houve o aumento na geração acumulada de CO2 durante a degradação em função da inoculação. Também temos a tabela do pH,
que o pH é muito importante, pois a sua condição, dependendo da condição que estivesse pH, ele poderia estar afetando as nossas amostras, mas nesse caso não afetou porque o nosso pH era alcalino. Portanto, o processo de degradação desses resíduos pode estar atrelado também à produção de outros metabolíticos bacterianos, tais como glicoproteínas, lipoproteínas, que facilitariam a ação das proteases.